Apresentado aí pelo Lucas Santana, nosso expert em desenvolvimento mobile. E, bom, brincadeiras à parte, parabéns aí pela iniciativa, Lucas, estou ansioso aqui pelo conteúdo. Reforço aqui as portas abertas aí para trazerem conteúdos para cá, para quem ainda não participou de Meetups, Tech Talks, a gente está tentando trazer isso aqui com o máximo de frequência possível, compartilhar conteúdo entre a empresa. E fiquem à vontade, enviem sugestões, temas para serem apresentados aqui e vamos contribuir, pessoal. Lucas, fica à vontade, grave aí se possível e bora lá, palavra para você aí agora. Beleza. E aí, pessoal, tranquilo? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui as coisas. Tentando tomar muito tempo de vocês também, né? Que acho que a galera já quer tomar uma cerveja gelada já. Aí prometo que eu não vou roubar tanto tempo. Não hoje. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Prazer, meu nome é Lucas. Eu acho que todo mundo que tá aqui acho que me conhece de alguma forma, né? Alguns por causa de alguns gafes minhas, outras pessoalmente, mas enfim. Hoje a gente vai falar sobre o Flutter. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para vocês verem. Estão conseguindo ver? Sim. Beleza. Então, antes de começar falando sobre o Flutter em si, eu quero só contextualizar uma coisinha antes, que hoje em dia a gente tem tela em basicamente tudo, né? Por exemplo, geladeiras, até na rua, lógico que não aqui no Brasil, né? Mas lá fora, eu pesquisei um pouco, tá começando a virar um pouco comum isso aí. E até nos espelhos. Então, pensou, você tá lá no seu espelho lá, de repente, sei lá, no futuro próximo aí você... vi esse boné legal aqui, acho que vou pedir aqui e no dia seguinte chegar aí no Mercado Livre. Por que não? Mas então aí vem a necessidade, né? De se ter algo multiplataforma, de se ter algo flexível, de se ter algo que você possa trabalhar com várias frentes, se possível, né, com menos códigos possíveis. Porque, por exemplo, imagina, no caso aqui, você vai fazer, sei lá, você usa uma tecnologia para fazer aqui a tela de uma geladeira, por exemplo, ou de uma tela dessa, cada uma você usa uma tecnologia, fica algo complicado, fica algo custoso para a empresa que tem que ter várias equipes, e fica difícil também porque vai ter muito desenvolvedor, às vezes uma coisa pode ficar com uma cara, outra não, então o Flutter veio com essa premissa. Então, vamos começar. O que é o Flutter? O Flutter é um SDK. O que é um SDK? É um kit de ferramenta, basicamente. Ele é um framework, mas como eu vi que tem pessoas aqui que não são da área técnica, seria basicamente, e literalmente, né, um kit de ferramentas criado pela Google, a fim de construir aplicativos bonitos, e isso está na própria documentação, não é fanboyzice minha, de forma fácil e compilados de forma nativa para os dispositivos móveis, web e desktop, a partir de uma única base de código. A proposta do Flutter é que com uma única base de código, seu aplicativo possa ser executado em até 4 plataformas diferentes. Então, o Flutter ele vem com essa premissa, né? Ele literalmente tem essa premissa, que com uma base de código, você consegue compilar um código que vai rodar um aplicativo no celular, uma página na web, um programa de computador, desktop, e até sistemas embarcados. Sistemas embarcados, Arduinos, o micro-ondas é um sistema embarcado. Então, o Flutter ele chegou mesmo com uma ideia bem poderosa, né? E hoje, ele já tem como versão estável o mobile, que é o carro-chefe dele. A questão web, você consegue fazer páginas web com o Flutter. Ainda está um pouco recém-nascido, ainda está engatinhando, ainda não está na mesma maturidade que as tecnologias atuais, né? Como, por exemplo, React e Angular. Só que, para o tempo que ele foi criado, ele está com uma premissa muito boa. Inclusive, já tem projetos em produção usando o Flutter na web. E o desktop, que agora no dia 4 de fevereiro, a Google lançou o evento, a atualização do Flutter, que agora você consegue fazer aplicativos desktop, no caso só do Windows ainda, do Mac ainda não tem. Mas já para produção, pela própria documentação da Google. Então, o Flutter é um framework novo, relativamente novo, só que ele está vindo com uma força muito forte.
Então, é interessante a gente estar de olho nele. Inclusive, acho que vou trazer isso amanhã, a questão de como que a comunidade está engajando, como é que os projetos recentemente estão sendo usados, quantos projetos em Flutter e o quanto o Flutter tem crescendo ultimamente. Então, quais são as vantagens do Flutter? Como eu disse inicialmente, né? Para as empresas, diminuição de custo, tempo e complexidade na gestão de várias equipes, que seria no mínimo duas. Por exemplo, não é novidade para ninguém, né? Aqui, mesmo para quem não é da área de tecnologia, que quando você tem um aplicativo, existe aplicativo, os aplicativos que são feitos no Android é diferente do aplicativo que é feito pro iPhone, pro sistema iOS. E o que acontece? Quando você vai fazer um aplicativo, colocar, eu quero que o meu aplicativo rode nos iPhones e também rode nos Androids. Eu teria que, no caso, fazer dois códigos, um para rodar nas coisas da Apple, né, no iOS, e outras para rodar no Android. Então, no caso, por exemplo, a Domus quer fazer um aplicativo da Domus. Vai fazer para os dois, teria que manter duas equipes. Uma equipe que programa com a linguagem que a gente vai ver mais para frente, que é usada para fazer os aplicativos para os iPhones, e outra equipe para fazer os aplicativos para o Android. Aí, além do custo que vai ter que tem que ser gerido duas equipes, imagina só que de repente um botão no iOS é de um jeito e no Android acaba sendo em outro, porque são duas equipes diferentes. Às vezes o iOS oferece o suporte a uma coisa que o Android não, e vice-versa. Então, ele chegou com essa premissa, que com um código você consiga fazer para os dois. E apenas um time para gerenciar. Então, voltando no caso aqui, a Domus quer fazer um aplicativo. Ela tem um time de Flutter. Com apenas o código do Flutter, ele compila para as duas plataformas. Então, quem tem os seus iPhones aí consegue rodar o aplicativo, e da mesma maneira, quem tem seus Androids consegue abrir seus aplicativos. Então, isso aí economiza muita coisa. E para os clientes, qual que é a vantagem do Flutter para os clientes? Aplicativos bonitos e fluidos. Em que sentido? O Flutter, eu vou explicar mais para frente, a forma com que ele faz os aplicativos faz com que ele tenha uma performance muito boa mesmo. E a fluidez dele. Então, assim, a fluidez com que os aplicativos do Flutter são feitos, ainda mais para quem é cliente, ele não vai sentir diferença. Tipo, nossa, isso aqui é um aplicativo normal, um aplicativo feito pro Android, um aplicativo feito pro iOS. Ele não tem, ele tem quase a mesma performance do que se eu estivesse fazendo na linguagem nativa. E a possibilidade de atender qualquer tipo de layout, por mais ousado que seja. Então, assim, às vezes tem aquele cliente louco que quer um layout mirabolante. O Flutter dá essa possibilidade, porque a forma com que o Flutter implementa as telas é como se ele literalmente ele desenha a tela na tela do celular. Então, tecnicamente, nenhuma tela é impossível para o Flutter, porque ele tem domínio total sobre a tela do aparelho, da tela do site, seja o que for. E para os desenvolvedores, ambiente amigável, um ambiente de desenvolvimento amigável e não quebra tão fácil. E isso foi o que eu comentei um pouco. Não é metendo pau nem nada, mas em questão com outras plataformas, eu senti que as outras plataformas com que eu trabalhei era meio que fácil simplesmente quebrar o projeto. E o Flutter, ele usa uma linguagem fortemente tipada. Então, e o ambiente dele foi um casamento perfeito entre a linguagem e o framework. Então, o ambiente do Flutter é difícil quebrar, difícil, difícil. A linguagem é fácil e o ambiente é rápido para desenvolvimento de layouts. Então, para você criar uma tela no Flutter, é extremamente fácil. Inclusive, mais para frente vai ter alguns exemplos de uma tela sendo criada em Flutter, e vocês vão ver que até quem não é desenvolvedor vai conseguir, simplesmente entendendo um pouquinho, coisa mínima de inglês, consegue entender o que está acontecendo ali na tela. Então o Flutter tem uma facilidade enorme para fazer layouts. Então ele não requer tanto conhecimento nas linguagens nativas. O Flutter, o motivo dele ser tão rápido e performático é porque a gente faz um código, o Flutter, né, com a linguagem Dart, e ele é compilado para a linguagem nativa. Então, ele literalmente pega aquele código que a gente fez e transforma no nativo, seja para o iOS ou seja para o Android. Então, isso dá uma performance gigante para ele. E o fato de a gente
apenas com o Flutter conseguir programar para as duas plataformas. Por exemplo, se eu for fazer um aplicativo meu e for postar na Play Store, na App Store, eu teria que fazer um aplicativo para o iOS e um aplicativo para o Android. Eu teria que saber no mínimo duas linguagens de programação. Então, assim, é difícil saber aprender duas linguagens? Não é. O problema é que o quê? Às vezes tem alguma complexidade que uma linguagem tem e que a outra não tem, que demanda tempo, demanda muito estudo, e que com Flutter isso aí pode ter uma curva bem achatada. E ele é excelente para fazer MVPs. Então, assim, como ele, a gente consegue criar telas bem rápido com ele, ele é fácil para fazer MVP. Então, o cliente tem um Figma lá. A gente vai fazer a tela do Figma, é algo que é relativamente bem rápido. Aí, passou pela aprovação, o cliente gostou da tela, aquela mesma tela que a gente usou só para fazer o layout, a gente já pode usar para implementar, porque ele tem uma integração muito boa. E ele entrega muitos widgets prontos e personalizáveis. Isso aqui, as pessoas até ficam meio assim, como assim ele entrega muita coisa pronta, ao mesmo tempo personalizável? Sim, você não fica preso a simplesmente o que o Flutter te dá. Widgets. O que são widgets, para começar? São basicamente a forma com que é construída as telas no Flutter. Eu vou mostrar mais para frente com vocês com um exemplo mais palpável. Mas o widget seria como se fossem peças de Legos. Então, peças de Lego soltas, elas simplesmente não são tanta coisa. Mas quando elas são unidas, pode formar coisas incríveis. E é assim que é o Flutter. Ele te entrega muita coisa pronta, te poupando o tempo de reinventar a roda. Só que ao mesmo tempo, se você quiser fazer, por exemplo, uma roda, entre aspas, quadrada, você consegue. Porque ele te dá toda essa. Você pode fazer literalmente qualquer coisa na parte de UI com Flutter. E apenas um código para manter, debugar e atualizar. Então tá aí outro ponto. Isso aqui é tanto bom para os desenvolvedores, né, como também para a empresa. Porque tem a questão, né? Não é simplesmente chegar e fazer o aplicativo. Preciso da manutenção, preciso atualizar. Então, imagina você tendo no mínimo duas equipes diferentes para fazer um app que são para o mesmo público-alvo, que seria o mesmo aplicativo, só que eles teriam diferenças. Eu não sei se alguém aqui já teve essa oportunidade de ver um aplicativo no Android e ver um aplicativo no iOS. Lógico, a Apple ela tem as regras delas, né? Só que mesmo assim, eu já vi aplicativos que simplesmente por desentendimento de equipe, eu não sei, às vezes alguma função tava liberada no Android, mas não tava no iPhone. Então, imagine para você explicar isso para um cliente. Então, é uma coisa muito boa isso aqui. E a comunidade é ativa e crescente. Como até falei aqui antes de começar esse meetup, a comunidade do Flutter ela é muito engajada. Quem tem contato com o Flutter acaba tendo mais contato e a comunidade está sendo muito ativa, está sendo muito abraçado pela comunidade. Justamente pela facilidade, por todas essas vantagens que ele dão para você desenvolver seus aplicativos. Então, uma curva de aprendizado bem baixa. Uma pessoa que não tem muito conhecimento em desenvolvimento consegue fazer um aplicativo em Flutter sem muitas dificuldades. Então, vamos lá. Lembra que eu falei que teria que ter pelo menos duas equipes para você fazer um aplicativo para iOS e uma para Android? Então, é isso. Para você fazer um aplicativo para um iPhone, por exemplo, você teria duas linguagens de programações. Tem Objective-C e Swift. Então, por exemplo, a Domus vai fazer um aplicativo. Só que o aplicativo vai ser feito em Swift. Aí você achou um portfólio muito bom do cara, só que o cara só programa em Objective-C. Então, assim, para a mesma plataforma já tem duas linguagens diferentes. E o mesmo vale para o Android. É usado Java e Kotlin na criação de aplicativos. Então, imagina, no total a gente tem aqui pelo menos 4 linguagens de programação possíveis. Então, para reunir uma equipe, gerenciar uma equipe com possíveis 4 linguagens, né, seria algo muito, muito louco. Então, tanto o React Native, quando ele veio com essa premissa, tem outros frameworks também que veio com essa premissa de ser cross-platform, foi justamente para isso, para tentar isolar, com um código, você ter que fazer algo que não necessitaria de pelo menos de 2 a 4 linguagens. E quais são as empresas que usam Flutter? Os cases de sucesso, a BMW. Então, quando você ligar a sua BM lá,
possa ser que tenha Flutter rodando lá naquela telinha. A Nubank. A Nubank é um tremendo caso de sucesso com Flutter. Até um tempo atrás, a Nubank ela usava código nativo, depois ela ficou um tempo com React Native, e depois de mais reuniões que eles tiveram, fizeram até live quanto a isso, eles fizeram testes com React Native e com Flutter, e perceberam que o Flutter se saiu muito bem. E hoje a Nubank, acredito eu, até a última vez que eu vi, estava quase 100% com... Isso já faz o quê? Uns 6 meses. Estava quase 100% com Flutter. Hoje acredito que já está 100%. Tanto que se você entrar no site do Flutter, um dos cases de sucesso que está é a própria Nubank. A Toyota, o iFood, Alibaba, Quinto Andar, Google Pay, o Ubuntu. Quando você vai instalar o Ubuntu, o instalador dele tem uma parte de instalador que é feita em Flutter. Então, assim, o Flutter está em grandes cases de sucesso, ele está em grandes empresas. Então, é uma tecnologia para a gente estar observando, porque o crescimento dela tem sido muito, muito, muito grande. Comparado com os concorrentes, o crescimento que o Flutter está tendo e ainda vai ter, está sendo gigantesco para o tempo dele. E aí você pensa, mas o Flutter veio há pouco tempo, por que não usar um framework mais antigo? É justamente porque o Flutter ele veio daquela premissa de aprender com o erro dos outros. Então, aquilo que os outros frameworks tinham de falhas, não por serem ruins, mas por terem sido os primeiros, o Flutter ele veio já aprendendo com esses erros dos seus concorrentes. Então, o Flutter ele já chegou fazendo a lição de casa e é por isso que ele tem tido esse crescimento tão grande. E agora, como eu falei, o que são widgets? Eu dei o exemplo de peças de Lego, que aqui são simplesmente peças de Lego espalhadas. Mas, quando você constrói bem, você consegue fazer até que um bonequinho bonitinho, consegue fazer algo funcional, consegue fazer algo que o cliente vai gostar, consegue fazer algo bonito, literalmente, como a documentação do Flutter diz. Então, o Flutter, o jeito que você faz aplicativos no Flutter é basicamente isso. Você pegar uma peça de Lego, colocar aqui, outra peça de Lego, colocar aqui, e no fim vai formar uma coisa maior. Então, vamos dar um exemplo bem simples. Eu não vou entrar muito na questão do código em si, mas eu quero mostrar para vocês como que é um passo a passo, num app simples, feito em Flutter. Para quem é da área técnica, isso aqui, o que é o widget? Basicamente, não é literalmente, mas é basicamente uma classe. Tá? Então, uma classe que tem de stateless widget, um widget sem estado. Então, tá. Essa tela branca aqui é o scaffold. Você fala, Lucas, da onde você tirou isso? A gente vai entrar na documentação depois do Flutter, eu vou mostrar lá no livro de receitas dele, que eles literalmente têm um livro de receitas para você fazer um aplicativo. O scaffold, ele te dá essa tela branca. Só que dentro do scaffold, eu posso colocar... Já viram aquela barrinha de cima, aqui em cima? Se chama app bar. Aí você pensa, como é que eu vou colocar isso no Flutter? Eu vou escrever app bar. Pronto. Esse é o código para ele te dar uma app bar assim. Ah, mas app bar não tem nada escrito, né? Ou, sei lá, não gostei de azul, vou querer uma app bar pink. Tá bom. Alguém aqui conseguiu entender? Background color. Isso aqui é puro inglês. Background color, colors, pink. Ah, beleza. Já tá na cor pink. Agora eu quero um texto. Quero colocar um título aqui nessa app bar. Um título com um texto. Então você coloca um title com text, um título e um texto. Vocês podem ver que eu não estou fazendo nada muito complexo aqui. Com uma linha de código, vocês veem que, literalmente, essa parte branca é uma pecinha de Lego. Isso aqui é mais uma pecinha de Lego. Essa cor é simplesmente a pecinha de Lego personalizada, que é como eu falei da personalização. O texto aqui, ó, também faz parte da pecinha de Lego da app bar. Ah, mas eu não quero texto aqui, quero centralizar ele. Beleza. Center title, título no centro, verdadeiro. Ah, beleza. Então, vamos colocar alguma coisa aqui? Colocar um texto? Tá bom. No corpo, que é o body, coloca um texto. Text. Vocês veem que não tem nenhuma mágica, nenhuma coisa sinistra aqui. É literalmente uma pessoa que, se tiver o básico de inglês, text, color, title, essas coisas são coisas que a gente vê até mesmo quem não sabe inglês, como eu, por exemplo, a gente consegue ver essas coisas normal. E é um cognato, né? Então, tem uma lógica e é um pouco fácil de entender. Então aqui, ó, coloquei um texto, Domus IT. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas se não tiver, vamos centralizar ele.
Como é que eu vou centralizar o texto? Coloco ele dentro do Widget Center. O que eu fiz aqui? Peguei esse texto, essa pecinha de Lego, coloquei ele dentro de outra pecinha de Lego que centraliza ele. Beleza, tá centralizado. Vamos colocar mais uma coisinha? Vamos colocar aqueles botãozinhos que fica aqui no canto? O nome dele se chama Float Action Button. Botão de ação flutuante. Beleza, coloquei aqui um Float Action Button. Um Float Action Button. Mas eu não quero azul, quero verde, Lucas. Tá bom, background color. Colors green, verde. Ah, mas eu quero colocar um ícone aqui. O ícone em inglês é icon. Tá, um icon. Aí o nome desse icon é ADD, que é adicionar, né? E pronto, você tem um app feito em Flutter. Vocês veem que isso aqui não é uma coisa tão difícil de se entender? Obviamente que um aplicativo em produção vai ter mais coisas, mas a premissa do Flutter é isso, é você juntar peças de Lego. Então, por isso que o Flutter ele é tão fácil de se entender em comparação às outras linguagens, outros frameworks, por causa disso, ele tem uma coisa muito lógica que é você encaixar peças. Aí você olha assim, mas que suporte a Google dá? Por exemplo, Widgets of the Week, widgets da semana. Então toda semana, eles dizem toda semana, mas a cada 2, 3 dias eles estão colocando. Eles dão exemplo de como funciona o widget. Vocês lembram do... Deixa eu voltar aqui o slide. Do Float Action Button, o que eu coloquei? Aqui é ele explicando como fazer um widget Float Action Button e para que ele serve. Então, eu vou colocar aqui no YouTube, que eu acho que vai ficar melhor aqui. Ó, pode ver que é um vídeo curtinho, de 56 segundos. É ele te mostrando, ó, tem um widget aqui que se chama Float Action Button, você pode usar no seu projeto. Eu digo por mim, várias vezes, por estar seguindo ele, de repente eu vi, nossa, um widget que eu fazia na mão, o Flutter agora ele traz pronto. Então, você vê que o Flutter, a Google, ela tá tendo carinho com o Flutter. E você pode ver que é um vídeo simplesinho. It's pretty easy to add a floating action button in Flutter. Espera aí que eu vou colocar o... Acho que vocês não estão ouvindo o som, né? Tá, deixa eu colocar aqui na... Simply add the Estão conseguindo fab escutar into agora? your scaffold. Então? Sim. Beleza. Sim. Ó, literalmente dá o scaffold, que é a tela branca, e coloca um Float Action Button. Você vê que ele te dá uma parte do código, ele demonstra o código funcionando. What if you have a bottom navigation bar and you want to embed that fab in it? Well, Flutter's got you covered. First, add a bottom navigation bar to your scaffold, then use floating action button location to embed the fab. Want it in the center? Try changing end docked to center docked. And there you have it. Your floating action button is now neatly embedded in your bottom navigation bar. For more info on floating action buttons and navigation bars, head on over to flutter.io. Vou colocar o fone aqui de novo. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Sim. Vocês conseguiram ver as coisas que o Flutter traz? Então, assim, ele te dá um arsenal, ele te dá muitas ferramentas para que quem está aprendendo Flutter consiga aprender de forma fácil. Às vezes você está navegando no YouTube e de repente tem um vídeo de 57 segundos para você ver, que muitas vezes vai te poupar um baita de um tempo, que era uma coisa que você fazia na mão. Aí a Google viu a necessidade disso, viu que muitos aplicativos estão tendo aquilo, ou viu que a comunidade pediu, que a comunidade, como o código é aberto, a comunidade ela pode fazer muitos pedidos, e a Google geralmente atende esses pedidos. Então, se tem um widget que é muito usado, eu uso muito, eu uso muito o botão triangular. Você faz o pedido lá, ele vê que a comunidade quer, eles fazem o widget com o botão triangular, fazendo assim, economizar tempo de desenvolvimento. Aí você fala, Lucas, mas ele vem pronto, como é que eu vou saber se vai servir para mim? Fácil, você pega ele e personaliza ele. Então, aquilo que você fazia, pegar um botão redondo e transformar ele no triângulo, você pode fazer isso aí naturalmente com o widget do próprio Google. Então, opa, deixa eu parar aqui que... Então, bora pro código? Vamos lá. Deixa eu sair aqui da apresentação.
Pessoal? Voltou. Foi mal. Aê, Lucão! Caí aqui. O som. Lucas, tá no mudo. Bom, se não acontece essas coisas, não sou eu, né, gente? Ô, Lucas, até aproveitar a oportunidade aqui e sugerir para o próximo tema um treinamento aqui de Google Meeting. Uhum. Às vezes é interessante. Ai, gente, ó, eu acho que foi sabotagem isso aí. Alguém que curte React Native aí tá querendo me sabotar. Só acho. Beleza. Só Sim. acho. Mas tá bom, vamos lá. Isso aqui foi proposital, foi só pra se contrair. Tá vendo? É isso que acontece no React Native quando você programa. De repente, pum, fechou. Não, brincadeira, brincadeira. Vamos lá, galera. Compartilhar minha tela aqui. Tela 2. Estão conseguindo enxergar aí? Não, Olha que beleza, hein? Eu preciso- agora tá abrindo. Agora sim, agora sim, agora sim. Sim, tô vendo. Vamos lá. Queria mostrar para vocês aqui um exemplo de um aplicativo feito em Flutter. Isso aqui é basicamente a nossa... Oh, meu Deus. Eu não quero julgamentos por estar usando o Android Studio, tá bom? Questão de Cadê? segurança. Eu já Cadê tinha o Luiz? desmutado o microfone já Cadê o aqui. Luiz? Por favor, não... Esse aqui foi um aplicativo que foi feito aqui pro Meetup pra gente ter uma ideia de umas coisinhas que dá pra gente fazer em Flutter, que seria a Domus Play. Então, aqui basicamente é um aplicativo que tem telinha aqui. Eu quero comprar o Cyberpunk, por exemplo. Vou tentar comprar, ó. Você já resolveu aqueles bugs no projeto para estar comprando código? Sim. Você sabe que não, então bora voltar para sprint, tá bom? Você vê que ele dá umas telinhas bonitas e eu vou mostrar para vocês que o código vai ser simples de fazer tudo isso aqui. Podem ver aqui, ó. Quero jogar Outriders. Vamos lá jogar. Today, we shall see victory! Então, isso aqui é um aplicativo, assim, em questão de visual, você pode ver que o visual dele é simples e tal, mas é um visual até que bonitinho, tá? Espero que não... Ele tá simulando um celular ali, né? Isso, eu tô simulando... Não sei porque... Nossa, minha tela tá tão grande aqui. Ele tá simulando mesmo um celular. Então, os eventos de clique, tudo. Deixa eu mostrar aqui o código pra vocês. Vamos lá, aqui que minha janela cresceu bastante aqui, né? Aí vem os caras, se estivesse usando VS Code, isso aí não teria acontecendo. Né, Lucas? Vamos lá. Acho que tem alguém infiltrado do React Native aqui sabotando, mas tá bom. Calma, Lucas, respira. Então vamos lá, gente. Como é que tá esse código? Eu só vou passar meio por cima, não vou entrar muito a fundo. Mas com pouco código, você consegue fazer um aplicativo, uma interface de aplicativo até que funcional. Então vamos lá. Lembra do slide da parte do scaffold e tudo? Um aplicativo em Flutter, ele começa na função main. Então, aqui está o título loja de games. Vocês vão entender o porquê desse título depois. E ele vai chamar essa tela home screen. Então essa tela, da mesma forma, ele tem um scaffold. Igual aquele scaffold que a gente viu lá nos slides. Ele tem um scroll. Tem uma tela de bem-vindo, Lucas Santana. Tem esse carinha bonito aqui. Tem essa imagem. Mas, se vocês repararem bem, dentro desse... Eu vou chamar peça de Lego, porque eu sei que tem gente que não é da área técnica aqui, para ficar de mais fácil entendimento. Dentro disso, tem isso. Dentro disso, tem isso. Então, basicamente, vocês podem ver que é uma escadinha. Isso aqui é um widget, isso é um widget, isso é um widget, isso aqui é um widget. Tudo é o widget em Flutter. A questão é como você monta eles. Então, um aplicativo em Flutter é montado, você olha a tela, fala, o que é isso aqui? Tem uma coisa aqui em cima da outra, então vou colocar uma coluna. Então, dentro dessa coluna, vou colocar uma linha, que são duas coisas aqui dentro. Ó, são dois textos, widget, teste, ó. Pode ver que, ó, o seja bem-vindo está em cima do Lucas Santana. É uma coluna é uma coisa em cima da outra.
Se eu mudar isso aqui para uma linha, que seria em inglês seria row, aqui estaria um do lado do outro. Não vou fazer isso aqui porque é óbvio que não vai caber, né? Mas o Flutter ele tem essa pegada aqui, ó. Aqui é uma coluna onde tá uma coisa em cima da outra. E essa coluna tá dentro de uma linha. Então, aqui tem uma linha grande com duas colunas, um espaço, e aqui dentro tem mais uma linha. A Domus, a imagem da Domus, e a imagem da minha tela. Então, vocês, olhando esse código assim, falam, nossa, parece algo assustador. Só que não. O Flutter, ele é muito mais... Nossa, meus cachorros aqui estão ajudando, viu? Tá atrapalhando muito aí? Não, tá de Não, boa, não. Lucas. Tá bom. Então, o Flutter nada mais é do que uma coisa em cima da outra. Então, essa tecla aqui é a home screen. Ela tem todos esses widgets aqui. Cada coisinha dessa, essa imagem, esse texto aventura, esse texto Spider-Man, tudo isso aqui são widgets. São peças de Lego. Detail screen. A de detalhes, tela de detalhes. O que ela é? Um scaffold. Para tudo a gente usa scaffold. E é uma coluna. Dentro dessa coluna, vou ter um íconezinho aqui, que é o ícone de voltar, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Esse ícone é o mesmo desse. É um ícone de voltar. Vou ter uma imagem, que é essa imagem. Vou ter um texto, description, que é esse texto. Isso aqui é uma imagem, pode parecer que não, mas foi uma imagem que eu achei na internet, em PNG, que é com plataformas. Então, não que esse jogo roda nessas plataformas, né? Mas é tudo questão de peças de Lego. Então, o Flutter, a comunidade gostou tanto do Flutter justamente por essa facilidade que você tem de criar layouts. De você, simplesmente, uma tela como essa, por exemplo, que tem até os alertas aqui, é uma tela que não tem 131 linhas. E dessas 131, boa parte, você pode ver que boa parte disso aqui, ó, é só indentação. Mas texto, o código em si é um código muito pequeno. Se você vai fazer um código desse aqui nativamente, por exemplo, eu vou dar o exemplo com o Android, que é com o que eu mexi. É muito mais complicado. Não seria algo tão simples de entender como simplesmente encaixar pecinhas de Lego. Então o Flutter ele tem essa facilidade. Você vê que não tem tanto arquivo, são 4 telas, sendo que uma dessas telas é a tela de vídeo, que eu abri lá. Aqui são widgets. Por que isso aqui? Esse widget aqui foi eu que criei. Então não existia esse widget Gamebox no Flutter. Eu vim aqui e criei meu próprio widget. Então o Flutter te dá toda essa liberdade de você trabalhar. Agora eu quero mostrar para vocês que o Flutter realmente é tão fácil que teve alguém aqui que está aqui no Meetup que conseguiu fazer um aplicativo sem nunca ter visto o Flutter na vida. Acho que em 2 horas, se eu não me engano. Essa pessoa vai me corrigir depois, quanto tempo foi. E eu simplesmente dei a mesma explicação que eu dei para ele e foi a que eu dei para vocês. Então, foi basicamente ele montando, tanto que o aplicativo ele ficou bem liberto assim para soltar a imaginação dele, né? Vou mostrar aqui para vocês o aplicativo e vou falar para vocês quem vocês acham que fez esse aplicativo. Como eu não aguento spoiler, ô Luiz, pode falar aí. Como é que foi essa experiência com o Flutter? Eu não ia aguentar, foi mal, gente, foi mal. Ele faz o suspense e ele mesmo conta. O legal é que ele deixou um nome ali no projeto. Né? Então, agora que eu vi aqui, eu falei, mano. Mas essa parte que ele dá play aí, como tá no Android Studio, a máquina costuma falecer, tá? Por isso que a gente costuma usar coisa boa pra desenvolver. Vai, Luiz, me tira desse preconceito, desse ataque aí, vai. Fala aí como é que você achou de fazer um aplicativo em Flutter. A curva de aprendizagem do Flutter é muito pequena, né? Primeiro à vista que você olha assim, você até se assusta, né? Você fala, pô, quanta linha, que nem o Lucas mostrou, tá tudo quebrado. Mas aí você começa a parar para ler, é tudo muito simples, né? O que o Lucas até mostrou aí é que tem vários filhos, né? Você consegue criar widgets, filhos de outros widgets,
E, pô, eu quero navegar para uma outra tela. Cara, é um navigation, né? Pô, e se o cara clicar, é on preset, né? Ele tem tudo muito simples. E se você tem até uma base já de desenvolvimento, você vai conseguir pegar coisas mais avançadas do Flutter bem rápido também, como os blocks, tá? Que é onde você colocaria regras de negócio, outras funções, coisas diferentes do que só montar a tela. Mas a curva de aprendizagem era muito pequena. Acho que qualquer um aqui, com 1 a 2 semanas, já pega muito da linguagem e já consegue desenvolver seu próprio aplicativo. Sim. Beleza. Então vocês tiveram um feedback aí de alguém que já é sênior na área, né? Foi a pessoa que também me ensinou aí boa parte do que eu sei. E para não ficar só tipo, mas o Luiz, ele já é um cara sênior já, né? Ele já sabe, já trabalhava antes com essas coisas. Então vou pegar alguém que era estagiário até pouco tempo atrás. Fala aí, Isaac. Opa! E aí, pessoal, boa tarde. Você falou Luiz aí, eu até tinha aberto meu microfone, achei que era eu já. Luiz, opa! Eu deveria ter falado sobrenome, né? Faz parte, ao vivo. Mas eu devia ter pensado também, né? Porque quase ninguém me chama de Luiz, né? Então... mas vamos lá, então. Cara, eu achei muito intuitivo também o Flutter, eu achei muito legal. Eu e o Lucas, a gente estava lá no Lab em São Carlos, a gente pegou uma tarde, sentamos lá e ficamos a tarde inteira brincando aí, fazendo esse app que ele vai mostrar. Foi muito divertido. Cara, realmente, assim como ele mostrou na apresentação, é muito intuitivo, realmente é pecinhas que você vai montando, uma coisa em cima da outra. E já tinha estudado outras linguagens de programação, né? Porque eu sou, para quem não sabe, eu estudo design, da equipe de design. Mas eu estudei um pouco de front-end, HTML, eu estudei Angular, estudei o React. E, cara, nem se compara. Realmente é muito mais simples o Flutter. No design também a gente usa o Figma, que, para quem não conhece, é o programa de desenhar as interfaces, né? Que nós desenhamos as telas. E a lógica que eu uso para montar as telas no Figma é basicamente a mesma lógica para o Flutter. Isso daí deixou até mais fácil, porque no Figma também a gente cria uma caixinha aqui, coloca título, vai alinhando as coisas ou na esquerda, ou na direita, ou centralizado no meio, depois bota outra caixinha embaixo e vai encaixando assim. Então foi literalmente a mesma lógica, a única diferença é que no Figma eu monto com a interface visual, né, com o mouse, vou colocando o tamanho de cada uma, e aí a gente foi escrevendo no código. Mas foi praticamente a mesma coisa. Eu acho que você montar, então, uma interface no Figma e depois passar ela para o Flutter deve ser facinho, deve ser algo que você faz rapidão. Eu gostei muito, pretendo continuar estudando Flutter, aí o Lucas me converteu para a religião dos Fluttervistas. Achei muito legal. E é isso aí. Valeu, Luiz. A gente chegou lá no lab lá, e eu só expliquei um pouquinho da estrutura para ele. Realmente, eu fiquei no seu pé, Luiz? Com alguma coisa e tal? Não. Você basicamente me ensinou na primeira tela que a gente criou. As outras 2 telas que tem aí no app eu fui fazendo praticamente sozinho. O Lucas só foi me falando mais a semântica das coisas, assim, tipo, você quer esse botão aqui? O nome desse botão é tal. E aí eu escrevi o nome, mas foi só isso, a colinha que ele foi dando, de resto foi tudo eu montando. E assim como eu falei, eu usei a mesma lógica que eu uso no Figma, e aí foi só ir montando uma coisinha na outra, colocando os nomes de cada widget. Então foi bem tranquilo. E a gente chegou nesse aplicativo, tanto que ele ficou tão livre, que a ideia de aplicativo que eu tinha dado era outra. Só que acho que ele foi tão criativo que eu deixei fluir. Que ele criou um não clique no botão. Então, como a gente é rebelde, vida louca, vamos clicar no botão. Opa. O botão foi clicado, eu avisei, não clique nesse também. Isso aqui foi todo o Zag que fez, esse dialog. Nunca tinha visto o Flutter. Vamos clicar, porque a gente tem coragem. Ele falou pra não clicar. Ó o ícone que o cara me achou. Então, vocês veem, tipo, que é uma coisa simples. Ele, em 3 arquivos, fez isso. Em 3 arquivos. O arquivo main, que é o arquivo que chama as coisas. Aqui ele já personalizou o arquivo main aqui. Ele poderia muito bem ter personalizado na hora. Só que isso foi uma coisa que ele teve a ideia. E foi até uma boa prática você fazer o tema antes e não depois. E aqui a homepage dele.
E ele foi encaixando as pecinhas de Lego. Ele foi coisinha a coisinha. Ele foi na Knap Bar, ele foi na Float Action Button, que é a mesma coisa que eu expliquei pra vocês. Colocou centralizado, um card. Então, a segunda tela aqui, ó. Ele colocou texto, colocou a imagem, aquela imagem doida que a gente viu, aquele ícone meio maluco lá que ele colocou. Então, assim, vocês veem que uma pessoa que não tem experiência consegue estar tendo contato com o Flutter e consegue ter resultados bons. Porque o Zag simplesmente, em 2 ou 3 horas, ele conseguiu criar um aplicativo. É um aplicativo meio doido? Mas é um aplicativo. É uma coisa palpável. Então, o Flutter ele tem essa facilidade. E quanto mais você consegue entender o Flutter, quanto mais você tem experiência com ele, quanto mais você interage com o Flutter, mais rápido são as criações dessa tela. Então, por isso que eu falo que o Flutter ele é uma excelente alternativa e ele é uma tecnologia que a gente tem que estar de olho. Porque ele nasceu há menos tempo do que muitas tecnologias e tem tido resultados surpreendentes. A comunidade tem sido enorme. Simplesmente as contribuições do GitHub, a presença do Flutter em si, na internet, nos aplicativos, agora que o Flutter está no desktop e pelo visto vai ter investimento forte nisso, ele é uma tecnologia bem ascensão e é bom a gente estar, o quanto antes, observando, porque eu acredito que ela tem muito futuro. Eu vou trazer uns estudos para vocês aqui amanhã, trazendo um pouco mais de detalhes quanto a isso, mas acredito que o Flutter é uma tecnologia que tem muito futuro e quanto antes a gente conseguir enxergar essa tecnologia, talvez a gente possa estar à frente dos concorrentes, porque, na verdade, muita empresa grande já viu o potencial do Flutter e já está investindo no potencial do Flutter. Tanto que a trilha da Lura ela é patrocinada pela Nubank. Foi a Nubank que patrocinou aquela trilha lá. Então, o Flutter ele tem um grande potencial. E eu não sei se vocês se lembram, eu falei que o Flutter ele roda na web também, né? Então, aqui é aquele aplicativo que o Zag fez. Deixa eu colocar ele aqui para rodar. Esse código aqui, simplesmente ele não foi mexido. O código ele não foi mexido. É o mesmo código que eu rodei lá no negócio. Ele está aqui rodando na web. Então, com as mesmas funcionalidades. Então, essa é a magia do Flutter. O mesmo código que foi que eu rodei naquele aplicativo é o código que eu estou rodando aqui para rodar uma página web. Então, o Flutter ele vem cumprindo o que ele vem prometido. Óbvio, eu não vou falar pra gente catar e fazer um projeto web em Flutter e botar pra produção, porque ainda, que nem eu falei, ainda tá muito nova ainda, essa parte de web. Só que tudo isso já tá na mira do Flutter. Já tá na mira do Flutter, ele ser uma referência na web, ser uma referência nos aplicativos, ele tá conseguindo ser uma boa referência na criação de aplicativos, e até agora no desktop. Eu ainda, como foi meio recente, ainda não tive tempo de pegar nada para fazer no desktop. Mas eu já vi alguns aplicativos que está feito para desktop, feitos em Flutter. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. É uma tecnologia que é bom a gente estar de olho nela, tem muito potencial. E é isso, galera. Opa! Ó, que beleza, né? Tem que ter uma aulinha de... Eu preciso ter uma aulinha de... Google Meet. PowerPoint também. De PowerPoint também. PowerPoint eu quero também, viu? Então é isso aqui, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar conversando. Esse é um assunto que eu gosto muito de conversar sobre Flutter. E é isso. Espero que tenha conseguido trazer para vocês aí a ideia que eu estava querendo. Eu tenho uma dúvida. Posso perguntar? Pode. Eu vi aí que você falou agora no finalzinho sobre poder aplicar tanto para mobile quanto para desktop. Quando vocês criaram aí, por exemplo, essa telinha que você fez com o Zag, vocês têm que fazer uma diferenciação para tamanho de tela, por exemplo, o centralizado no mobile é de uma forma, um centralizado no desktop é de outra, ou ele faz automaticamente o tamanho para a tela? Boa pergunta. Não sei se você conseguiu entender. Não, consegui entender sim. É bem pertinente essa pergunta, na verdade. Ele tenta, por padrão, ele mesmo tenta se adaptar às duas telas, né? Então, tanto num tablet, ele tenta. Pode ver que, quando a gente fez esse aplicativo aí, o Zag nem imaginou que eu ia rodar isso aqui na web. Então, a gente fez literalmente pensando no desktop primeiro e depois a web. Num projeto maior, tem diferença.
o Flutter ele não consegue adaptar tudo, mas ele tem uma boa adaptação, porque o pixel dele, como é desenhado, ele consegue pegar essas proporções e até que espalhar bem em, sei lá, 70%, 80% dos casos. Mas ainda assim a gente tem que fazer uma certa adaptação. Quando você vai fazer um código que você quer que roda no celular e na web, geralmente você faz ele para celular primeiro e depois você monta ele para web, no que for necessário. O ideal é separar os dois, mas ele tem sim, tipo, um projeto de produção teria que ter essa separação. Só que num projeto caseiro, por exemplo, numa falta de... vou usar um aplicativo. Numa falta de um aparelho celular, você consegue rodar ele na web que ele vai rodar legal. No aplicativo simples, ele supre a necessidade. Mas, no geral, sim, o ideal é ter uma divisão. Um widget feito para web, para desktop, e um widget feito para Android. Tanto que no Meetup de amanhã, eu vou mostrar para vocês um aplicativo, um clone do Facebook, que é o FaceDomus. E ele vai ter uma divisão de tela. Então, foi bem legal isso que você perguntou. Ele tem sim essa divisão. É legal ter essa divisão. Porque ele não consegue suprir tudo. Legal, bacana, obrigada. Nada. Valeu, parabéns pela apresentação. Obrigado, Adriana. Mais alguma pergunta? Lucas, eu tenho uma dúvida, cara. Eu vi que você mostrou, né, a parte como desenvolve para estar montando, né, a parte visual, mas eu tenho uma dúvida em questão em relação a, por exemplo, comunicação com a API, por exemplo. Uhum. É tranquilo também fazer isso? É tranquilo, viu? Apesar do Flutter ter muito package para isso, mas eu particularmente não curto ficar usando package, mas ele tem uma integração boa, tanto que a linguagem que é usada no Flutter é o Dart, e o Dart ele também é uma linguagem do back-end. O Dart ele também é back-end, então ele tem uma comunicação muito boa com coisas já nativas, e é isso que torna o Flutter tão incrível, porque como a linguagem do Dart ela serve tanto como base para o Flutter, ela também serve como base para o back-end, ela supre essa necessidade. Então, é como se fosse o JavaScript, na questão de facilitar. Eu percebi que no JavaScript, apesar de não gostar tanto de mexer, mas eu percebi que ele tem uma integração boa com a parte do back-end, com o Node e com a tela. E o Dart, ele também tem essa premissa. Ele tem uma fácil comunicação com questão de APIs, e ele já traz muita coisa pronta já. Então, ele tem uma integração bem legal. Uma chamada REST, então, post, get, put, é fácil de desenvolver, né, Lucas? É fácil, tranquilo. Bacana, cara. Obrigado. Opa! Mais alguma pergunta? Quero parabenizar aí, cara. Parabéns. Ficou muito bom, viu? Obrigado, Nathan. Valeu. Ô, Lucas, acho que é legal mostrar um exemplo da documentação. Ah, boa. Porque lá você consegue até fazer um hot reload direto da documentação da... Nossa, Luiz. Não, muito bom do mesmo. Flutter. É um outro ponto que eu queria ter tocado também. A documentação do Flutter, ela é muito boa. Ela realmente, assim, quem for dev, assim que vocês baterem o olho, vocês vão perceber que é uma documentação até que diferenciada, porque ela é muito organizada, ela traz... Sabe aqueles widgets da semana, aquele vídeo que eu mostrei para vocês? Quando você vai entrar na documentação e você vai ver alguma coisa de Flutter, muita delas tem um código pronto que você roda na tela e tem um vídeo explicando como montar. Então, vou por exemplo, pegar um drawer aqui. Ele te dá um passo a passo aqui. Create drawer, DD drawer e tal. Beleza, você fala, mas tá genérico. Aqui ele te dá um passo a passo, ó. Da explicação do drawer, aí te dá um scaffold, e dentro do scaffold, como parâmetro, ele também já tem o drawer. Então ele fala, primeiro você faz isso. Segundo, você cria o widget do drawer. Então, e aqui ele te dá um exemplo de um drawer para você colocar. O que é o drawer? É aquela telinha que você clica no... Aqui, ó. Isso é um drawer. E assim, é aquela coisa, né? Tá aqui o item 1, item 2 e tal. Tem um exemplinho aqui de um drawer, por exemplo, né? Se eu vim aqui, por exemplo, colocar drawer Domus, colocar run,
eu já consigo testar o código antes de jogar ele pro meu código. Então, por exemplo, eu não precisaria criar uma aplicação para colocar no meu computador, para ver como é que funcionaria um drawer. Eu consigo fazer tudo isso aqui. Ah, eu quero isso aqui, sei lá, quero um verde. Eu posso testar no próprio código que eles me dão. Opa, costume do Ctrl S. Eu posso usar o próprio código que eles me dão como exemplo, como forma de conseguir interagir. Então, a hora que eu for passar... Ah, é assim que usa um drawer? Beleza. A hora que eu for jogar ele pro meu código, ou for criar ele, eu já tenho uma base totalmente bem explicadinha, e que eu posso até testar na própria documentação. Então, a documentação do Flutter, ela é muito rica. Eu entrei nesse cookbook aqui, que seria, no caso, um livro de receitas. Ele, literalmente, ele te ensina a montar um app do zero. Ah, eu quero, por exemplo, montar um formulário. Ele te dá todo... Eu quero colocar um efeito, eu quero fazer formulário. Quero colocar imagem, quero fazer list. Ele tem um monte de coisa. A documentação do Flutter é extremamente incrível e rica. Então, assim, até isso também, foi até um ponto importante do Luiz ter tocado. A documentação do Flutter, ela é muito boa. Eu aprendi realmente a ler documentação com Flutter, porque eu tinha mexido com Java antes, eu tentei ler a documentação do Java, nossa, eu apanhei demais. Assim, ela é bem... não é tão amigável assim, né? Já a documentação do Flutter, ele tem todos esses aspectos assim, em que eu posso testar o componente que eu quero colocar, eu posso testar ele, ó, parse JSON, eu posso conseguir testar as coisas no próprio navegador. Por quê? Porque ele também roda na web. Então, isso que eu tô falando. E é um framework novo. O Flutter não é velho, ele é novo. Se eu não me engano, acho que é 2019 que veio a versão estável. Amanhã eu vou passar esses dados certinho para vocês. Mas o Flutter tem... Então é isso, animação, design, efeito, forma. Então ele tem uma infinidade de coisas, com uma documentação muito rica. E é isso. Poderoso. É por isso que tem uma religião de Flutter, por causa dessa documentação. Garotos fanboy. Valeu aí, Luiz. Lucas, excelente apresentação, muito bom.